Oi, passa o som. Oi, som. Oi, som. Titi na área, bebê. Bastidor, teste. Bastidores, vocês estão ouvindo e vendo muito bem? Oi. Oi. Gente, como que eu nunca imaginei um trem desse? Preciso só do retorno, né? Não é assim que os famosos dizem? Retorno de som, retorno de imagem, retorno disso. Nosso cafezinho está aqui. E pessoal, nesse momento, nós vamos convidar alguém super especial. Vocês já vão saber quem é. Claro que já acompanha. Então envie esse link para o maior número de pessoas, porque algo incrível, de um desafio enorme, mas um projeto construído de acordo com o coração de Deus, pelo que Ele fez na minha vida, vocês vão ver nessa telinha. E eu estou vendo vocês aqui, tá certo? Então, se liga nessa, envia para quantas pessoas vocês puderem, tá bom? E eu vou convidar agora o nosso querido Celiones Gouveia. Ele é o nosso convidado, é alguém de honra. Celiones Gouveia, eu acho que eu vou precisar enviar o link para ele, para que ele acesse. Então, gente, isso aqui tá um bastidores, tá? Mas vai ficar super legal. Nós já temos 8 pessoas. Ficou massa gravar esse bastidor, viu? Tá só o dedinho de... parecendo o dedo do meu querido Iago Maia. Iago Maia. Aqui para Celiones. Você entrou. Meu querido, ele já chegou aí? Celiones Gouveia. E, gente, eu queria ver o rostinho dele, tem que chegar aqui no meu retorno. Ficou super chique. Ó, ele apareceu. Celiones, ficou super chique esses bastidores, porque dá tempo a gente se consertar, se ajustar. Olha como ele é lindo, Jesus do céu. Posso começar? Homem bonito. Gente, envia para o maior número de pessoas esse link, porque uma história digna de ser contada, linda. São poucas as vezes que a gente tem essa oportunidade. E eu quero apresentar aqui essa pessoa que, de fato, é alguém super importante na minha vida, jornada. Ao longo dessa fala, vocês vão conhecer. Ele é Celiones Gouveia, cristão, pastor evangélico, servo da comunidade Ministério Palavra da Vida, esposo da graciosa, com todo respeito, viu, Celiones, Michele, pai do Isaac da Vitória, irmão do pastor Celinho Omar Gouveia, que eu também quero detalhes do que Deus fez durante esses dias. Ele está enfermo, passou por cirurgia. Filho do grande, de fato, eu tenho um carinho enorme, não desmerecendo os demais, mas pastor Célio, seu pai, a gente quando encontra, a gente sempre abraça, sempre diz uma brincadeirinha um com o outro, e a gente vê verdade e vê amor no olhar dele. A missionária CI, com a força dela, com a alegria, tá? Também empresário, sócio e, enfim, alguém com a história, como eu falei, digna de ser contada e com um coração que eu acho que vamos poder sentir do que ele é capaz ao longo desses preciosos minutos em sua companhia. Celiones, cara, eu vou pedir a Deus que me controle, porque quando eu olho para o seu rosto, eu vejo a mão de Deus, o coração de Deus e vejo o transbordo de Deus na sua vida. Seja bem-vindo. Espero que a gente abra o nosso coração, mas antes disso, Celiones, ao você dar o oi, o olá, eu queria que a gente começasse direcionado com oração a Deus, de sua parte como pastor, como autoridade eclesiástica, e pelo que eu entendo que nossa jornada, nossa vida, nosso encontro, nós nos conhecemos, porque foi da boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
queria que você nos levasse ao Senhor em oração nesse momento. Amém. Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de falarmos do teu amor, de entregar o testemunho das nossas vidas, ó Pai, onde o Senhor tem nos derramado a tua graça, a tua misericórdia. Deus, que Amém. esse instrumento digital, ó Pai, seja uma ferramenta para alcançar as pessoas que possam nos assistir com a tua graça, Deus. Que seja edificação de cada um que participar, que ouvir, ó Pai Santo, essa entrevista. Deus, que seja um instrumento para edificação de fé, ó Pai, que seja bênção na vida das pessoas que aqui participarem. Nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e principalmente por tudo que o Senhor é. Obrigado, ó Deus, obrigado por tudo. Seja conosco, ó Pai. Aqui estamos para honra e glória do teu santo nome, Deus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Antes de iniciar, eu queria saber como está Celiones Gouveia nesse momento. Fala, meu amigo, meu mais que amigo, né? Meu irmão Tiziano, sabe o carinho que eu tenho por você. Eu sou seu fã, te admiro pra caramba, me emociono toda vez que falo contigo também. Te amo demais, lindão. Você só me dá uma dica. Eu não tenho muita familiaridade aqui com o Instagram. Como é que faz pra colocar esse filtro assim, que deixa a gente bonito, igual você tá aí agora? Me ajuda aí. Para de graça. Iago tá nos bastidores me dirigindo. E ó, ele deu uma gargalhada grande. Você tá Você é de filtro, muito bom. irmão. Isso é inteligência artificial? Você não tava bonito desse tanto, não? Fala a verdade. Gente, Ai, você sabe tudo qual aí. foi o cumprimento na convenção desse moço? Ele chegou para mim e disse: Cara, o que é que tu tá fazendo com esse rosto? Tá aplicando o quê? Ele desmonta alguém que naquele momento eu não tava para rir, mas Tá bonito demais, tá lisinho, olha a pele de neném. Isso é inteligência artificial ou filtro? Se eu souber que você está usando filtro e eu tô sem assim, eu vou ficar muito bravo com vocês, viu? não. Então, agora no Natura. Gente, Estou aí bem, eu ia lindo. fazer a pergunta: quem é o Celiones Gouveia e de onde ele veio? Mas ele já entra desse jeito, gente. Quem é esse homem? Você já imagina quem é esse homem desse jeito? Fala com a gente, pai. Jonas Gouveia, filho de Deus, totalmente dependente da graça dele, ser humano aí que vocês já conhecem, sou apaixonado por gente, sou apaixonado por Deus, pela vontade dele. E a gente está com essa empreitada aí, né? Ancore, a RX, agora a Mutuale, nossa administradora. Então, muita coisa para fazer, muita coisa para contar aqui para vocês. Então, tenho certeza que vai ser muito bom. Tô feliz, desde já quero agradecer pelo convite. Quando você me mandou a mensagem lá avisando, ó, vamos ter um bate-papo, quero você participando, eu me senti honrado, realmente lisonjeado mesmo pelo convite. Já estava querendo fazer parte, e eu estava correndo do lado de cá para você olhar para mim e falar assim, rapaz, eu tenho que chamar esse menino. Então, aqui estou eu, à sua disposição, tá? Eu acho que vai ter momentos aí de pergunta para a galera também, me coloco à disposição da galera aí. Pode perguntar, pode mandar ver. Mas, cara, não posso deixar de falar, né? Esse cara apaixonado pelo que a gente faz, apaixonado por você, por cada um desse colaborador, desses caras incríveis aí que trabalham conosco. Mas bora seguir. Estamos aqui à sua disposição, lindão. Você pega leve com essas perguntas suas aí, porque sabe como que é. Eu me emociono facilmente, sou chorão. Então você cuida de mim. Já não estou muito bonito. Você faz eu borrar a maquiagem aqui ainda? Então me ajuda. Gente, Celiones, é assim, o projeto desse material, dessa ferramenta, é de fato um... E eu tenho provocado isso, eu tenho pedido a Deus orientação, como contar a minha história. Como contar uma história do que eu entendo que é milagre de Deus. E me veio conversando com o Iago Maia, do Estúdio 83, eu disse, Iago, a gente precisa criar um conteúdo. E eu vou lhe dizer, o meio o qual eu vivo, tem muita gente de história digna de ser contada, história que pode transbordar na vida de outras pessoas e que pode contribuir para despertar nela o entendimento que existe possibilidade de mudança, de progresso, de transbordo na vida de outras pessoas e de grandes conquistas. Então, assim, surgiu com isso, Celiones, esse projeto, como eu cheguei até aqui. Eu acho que faz super sentido para muita gente a gente contar essa história. E ninguém
Assim, ninguém tão bacana de verdade que representou tanto na minha vida do que a gente iniciar com você. Para mim é privilégio. Então, assim, Celiones, baseado nisso, como você chegou até aqui? Vamos iniciar. A primeira pergunta foi: quem é o Celiones? Vocês já entenderam? Eu apresentei e ele falou isso. Agora, Celiones, como era a tua vida antes de qualquer conquista e ou reconhecimento ou esse transbordo de Deus? Quem era o Celiones? De onde ele veio? A gente pode falar que era menino levado, mas não, graças a Deus, sou nascido em lar cristão, então desde pequeno a gente já criado em igreja, filho de pastores e apaixonando por gente, né? Meu pai teve um excelente ministério aí enquanto pastoreava a igreja, foram acho que 13 ou 14 igrejas que ele pastoreou ao longo de quase 30 anos. Isso nos permitiu conhecer vários lugares, várias pessoas e adquirir essa habilidade, né, de relacionamento, essa facilidade de amar as pessoas, de se apaixonar pelas pessoas. Então, eu vejo que isso ajudou muito. Então, desde pequeno, eu sou esse menino aí que vocês conhecem, brincalhão, sorridente e disposto a fazer o que for necessário para poder ser bênção na vida de outras pessoas. É lógico que já passamos aí por vários desafios. O Tiziano pôde acompanhar alguns, mas muitos deles se iniciaram desde de pequeno, né? O Tiziano até conhece alguns que estão participando aqui, sabe o nosso testemunho de vida. Não era para eu estar vivo. Eu nasci com... foi constatado, aliás, já no pré-natal, hidrocefalia, né? Água na cabeça, isso dificulta o desenvolvimento do cérebro. E os médicos desenganaram, falaram, vai viver em estado vegetativo. Passaram uma previsão muito ruim para os meus pais, que já era a segunda gravidez com esse mesmo problema, né? Meu irmão mais velho, diagnosticado da mesma forma, com hidrocefalia, mas o bom é que, assim, a fé já estava fortalecida, porque Deus fez um milagre na vida do pastor Celiomar, meu irmão mais velho, curou ele sem a necessidade de cirurgia, sem necessidade de nenhuma intervenção médica. Deus entregou a cura. Então, quando constataram a mesma doença no pré-natal, acho que meus pais já estavam até mais tranquilos, né? Falou, não, Deus curou o primeiro que chegou a nascer. Meu irmão nasceu com bastante água na cabeça, esse líquido não se drenava por si só, seria necessário o procedimento cirúrgico, fazer a drenagem, e sem isso for preciso, sem a necessidade disso, Deus foi lá e fez um milagre. E aí, quando veio o pré-natal, a gravidez nossa aí, meus pais já estavam mais tranquilos e já começaram a orar, a pedir para Deus curar. E esse milagre aconteceu ainda no ventre, né? Só que aí Deus deixou um sinal. Eu nasci com dificuldade de audição. Na verdade, eu não tinha nenhuma audição, nasci surdo, não ouvia. Os médicos perceberam isso e alegaram que poderia ser sim, já pelo problema constatado no pré-natal, da hidrocefalia. E ao 1 ano e quase 2 meses de idade, minha mãe já tinha quase que praticamente aceitado esse diagnóstico da surdez, e feliz por eu estar vivo e não ter hidrocefalia, ela começou a perceber que eu estava respondendo aos barulhos. E aí, quando ela foi fazer novos exames, não era mais surdo. Deus já tinha feito mais um milagre na minha vida. Então, desde pequeno, eu entendo esse chamado da parte de Deus, não vivo para mim mesmo, sou grato por todas as bênçãos e a oportunidade de estar vivo. Então, sempre que eu oro, eu me coloco à disposição de Deus para que seja feita a vontade dele na minha vida e através da minha vida, né? Então, desde pequeno, eu entendo esse chamado de agradar e cumprir o propósito de Deus mesmo. E aí, se a gente for entrar no método de milagres, maravilhas, tantos outros aconteceram, né? A parte de empreendedorismo também foi milagre, bênção de Deus. As pessoas perguntam qual que é o segredo. Rapaz, eu sei que teve muito trabalho, estudo, é lógico que a gente pode trazer aqui várias atividades realizadas, as pessoas que Deus agregou na nossa vida, colocou no nosso caminho, mas nada disso seria possível se não fosse a graça de Deus, a misericórdia dele mesmo. Então,
toda honra e toda glória é para Deus mesmo. E Ele tem sido maravilhoso na minha vida, dos nossos projetos, que não param de crescer, né? E vamos ainda muito mais longe. Mas esse sou eu. E se a gente tiver a oportunidade de contar aí as travessuras, desde pequeno empreendendo, eu sempre gostei desse negócio esse ano, de empreender, de sonhar alto. Eu sempre imaginei, até porque quem vinha de milagres, desenganado pelo médico e experimentado a graça de Deus, o poder de Deus, qualquer coisa é fácil, né? A gente não coloca muita dificuldade quando a gente entende o poder de Deus, o tamanho que ele é. Então, eu sempre pensei grande e desde pequeno comecei a empreender, investir nos negócios. Mas eu vou deixar você seguir a sua rotina aí, que eu sei que você tem uma série de perguntas. Se você deixar, eu vou falando, e eu atropelo suas perguntas aí. Vamos seguir seu roteiro e a gente... Que lindo. Que linda essa, assim, a forma como você nos trouxe essa resposta. Porque a pergunta é como era a tua vida antes de qualquer conquista e reconhecimento? Qual o ambiente te formou, família, cidade e realidade? Você conseguiu entregar tudo isso. Agora tem uma que no finalzinho você estava entrando. Eu digo, ele já vai fechar a quarta pergunta da minha curiosidade que eu queria compartilhar com as pessoas que estão aqui. Tem muita gente aí de Goiânia, viu, Celiones? Aline, sim, conheço os testemunhos fortíssimos dessa família que amo tanto. Quem não ama, moça? Quem não ama esse povo? Celiones, deixa eu registrar. Eu esqueci de dizer que você era irmão da Celine, moça. Da Né? Celine Gouveia. Senão depois ela vai puxar na orelha. Vai. Mas, Titi, como que tu faz isso? Gente, ele é irmão também da Celine Gouveia. É uma levita, é uma missionária, é alguém que está aí, já está no Spotify. Eu sempre escuto. Tem um louvor que eu gosto muito dela, que me chama a atenção, é Nas Mãos de Deus. E só eu dizer o nome dá vontade de chorar. Então, ela é uma pessoa incrível, eu sei da jornada dela, sei da coisa, mas enfim. Isso complementa a família do Celiones Gouveia, tá? Além de todos nós que somos parte dele. Mas, Celiones, qual foi o momento lá atrás na sua vida que mostrou que você sentiu, eu sei que você se sente guardado, abençoado, resposta de oração, mas assim, quando você sentiu, tem algum registro na mente, na memória, que você seria diferente de acordo com o que a gente entende que o assembleando recebe como promessa de Deus. Quando foi que você disse, eu sou diferente, mamãe? Né? Ainda bem que você complementou aí a pergunta aí, né? Que se perguntar só diferente, já começou pelo tamanho da cabeça, né? Eu já nasci, até por causa dos sinais da hidrocefalia que eu mencionei, a minha cabeça só não era maior do que a do meu irmão, viu? Diga-se de passagem, minha defesa, a dele era bem maior do que a minha. Mas os familiares contam que desde pequeno nós dois, quando você ia pegar no colo, os parentes chegaram a pegar no colo, normal você segurar o corpinho da criança, né? E só ter aquela tensão com a cabeça. No nosso caso, você segurava a cabeça, o corpinho vinha despendurado. De tão cabeçudinho que era. Então já começa pela aí, a diferença física tá na cabeça. No colégio a gente tinha alguns apelidos e eu revezava o bullying entre o tamanho da cabeça e o nome, Celiones também, que aí era farra da galera, um nome que se você digitar no Google você não acha nem nome de medicamento. Igual o meu aí, né? Celiones é único. Mas o bom é que esse tamanho da cabeça aí os médicos falaram o seguinte, é sinal de inteligência. Eu falei, ó, pronto aí. E Deus tem sido muito misericordioso conosco, realmente Ele tem entregue vários projetos e não demorou muito para a gente perceber que Deus tinha escolhido a gente para entregar algo grande na nossa mão, que são esses projetos que a gente traz, Ancore, as ideias, as estratégias, a gente tem saído na frente aí em várias situações e eu vejo que é Deus capacitando mesmo, Deus trazendo como disse, a honra é dele mesmo. Mas eu acho que ele aproveita o tamanho da cabeça e cabe muita coisa. E ele vai colocando os projetos, vai colocando ideias e ainda colocando as pessoas certas ao nosso lado para a gente conseguir executar. Então tem dado muito certo. Mas eu acho que
a virada de chave, é lógico que assim, não tem um dia exato. Eu acho que não posso falar que teve uma mágica ali de um dia apenas e essa virada de chave aconteceu. Eu acho que veio em processos que eu lembro que desde pequeno eu já buscava isso, empreender, em ter sucesso nos negócios. Eu vendia bombom, Tiziano, quando eu era pequeno. E olha só a estratégia. Eu gostava muito de chocolate, né? Ainda gosto, mas quando eu era criança, menino, era chocolate o dia inteiro. E aí os meus pais não queriam comprar e manter. Como é que cuida de um menino desse comendo chocolate desse tanto? Eu pensei, eu tenho que dar um jeito, né? Não posso ficar dependente, não. E eu lembro, acho que devia ter uns 7 anos, mais ou menos, eu já aprendi. Eu tinha uma tia que fazia esses doces, e eu aprendi e falei, vou produzir também. Só para eu abastecer a minha necessidade. Comecei a empreender desde pequeno, então eu fiz as contas. Eu sabia o que eu deveria comprar de chocolate para produzir o suficiente para eu consumir e manter o capital de giro. Então eu vendia, fazia essas compras para fazer as novas produções, consumia, e eu lembro que a turma tirava sarro, porque eu já tinha desde pequeno essa noção de fazer esse capital de giro, de não deixar faltar o recurso. Então investir uma primeira vez, depois eu fui fazendo isso dar certo, e fiquei muito tempo, né, comendo chocolate à riveria. Tive a oportunidade de trabalhar desde pequeno, junto com meu pai e com os meus tios, que tinham marcenaria. Então, na produção de móveis, aprendi a ilustrar. Então, desde menino, eu gostava de ter meu dinheirinho. Eu queria desejar algo e ter condição de adquirir. Então, eu já tinha essa vontade de ter sucesso, de ter um resultado. E isso se estendeu ao longo da adolescência, da juventude. Sempre trabalhei muito, empreendi, tentei abrir alguns negócios ali. A gente vai aprendendo, apanhando também. Tive pizzaria, sanduicheria, investi em alguns negócios, até que me apareceu a oportunidade dentro do segmento de proteção veicular. E a virada ainda não aconteceu nesse momento. Por mais que seja algo muito bonito por si só, próspero esse nosso segmento, muito abençoado por Deus, mas eu lembro que eu tive a oportunidade de representar uma associação e comecei a vender, a fazer adesões de proteção veicular, e logo Deus colocou no nosso coração um projeto da Ancor e falamos, vamos começar nosso próprio grupo, vamos começar a formar nossa própria associação. Chamei alguns amigos doidos igual eu e vamos iniciar esse trabalho. E foi muito trabalhoso mesmo, porque até então essa virada de chave que você me perguntou ainda não tinha acontecido. Então, o começo foi muito difícil. E se você me perguntar, o que você identificou ali que aconteceu para que realmente o processo viesse para suas mãos? Eu até mencionei que sempre desde muito pequeno eu buscava muito os meus interesses, né? Eu queria ter uma coisa, eu ia atrás e conseguia. Desde moleque eu já me propunha isso. Eu muito competitivo, e se eu falar que eu quero alguma coisa, eu vou atrás, vou conseguir o recurso e vou conseguir. Mas sempre com esse pensamento, eu vou conseguir, eu vou ter um resultado. E quando eu comecei a Ancore, não foi muito diferente até então. Eu pensava assim, pô, tá aqui uma oportunidade para eu Segura ter agora. sucesso. Segura agora. Vamos. Mas só concluir essa primeira fala, que é interessantíssimo, porque eu sempre olhei as minhas necessidades em primeiro lugar, lá atrás, antes dessa virada de chave. Eu sempre buscava assim, olha aí uma oportunidade para eu ter sucesso, para eu alcançar algo bacana, para eu ter um resultado. E enquanto eu tentava fazer algo, pensando nos meus interesses, só vinha paulada, pedrada e trabalho e mais aprendizado, mais luta para a gente ser amolado ali por Deus e tudo mais. Acho que a virada de chave aconteceu quando eu entendi que o projeto Ancore, que o que a gente faz hoje não era para os Celiones, mas era para alcançar várias outras pessoas que Deus queria alcançar. Que não era para ser uma bênção para a minha vida, mas um canal de bênção para várias outras pessoas. E quando a gente mudou esse formato ali da Ancore para que outras pessoas também tivessem resultado junto conosco, aí a virada de chave aí, que talvez seja a sua resposta, começou a acontecer. Que lindo. Gente, vocês estão entendendo como é o privilégio de passar algum tempo com ele? A Aline,
Eu não lembro muito bem da Aline. Eu acho que eu já vi na igreja alguma coisa. Devo ter encontrado. Mas olha como ela é apaixonada. Ela disse, e o sabor era uma delícia dos lanches do estabelecimento dele. Os lanches eu não sei, Aline. Mas assim, eu já provei de algum churrasco, alguma coisa, por algumas vezes na casa. A primeira vez foi na casa de uma gestora que ele tinha, né? Mas a gente compartilhou ali, não foi ele que fez, mas depois teve na casa dele. Mas enfim, é de fato com muito amor quando se faz a coisa, fica Se, delicioso. se a Aline Mas falar o nome da pizzaria, eu vou ficar bravo com ela, viu? digita aí, Aline! Ele pediu para digitar, Aline! Não fala, o pessoal vai estranhar. Eu sempre gostei muito de causar, né? Quando a gente montou o lanche ali, eu era mais brincalhão do que sou hoje, Tiziano. É. E a gente tem o sobrenome Gouveia, né? Ah, E eu lembro que eu conversava com meu irmão e não sei o quê, e ele falava muito, a gente sempre trazia muita ênfase ao Gouveia, né? E o G, então a gente já pensava em marcas. A minha irmã tinha uma produtora de trabalho musical e ela utilizava muito o C e o G, e a gente pensando nisso, eu falei, rapaz, preciso dar um nome para essa pizzaria aqui, né? E, um e, a beijão. gente a gente tinha achado um ponto muito bacana. Era bem numa esquina, numa região que a gente conhecia as A igrejas ali pizzaria. próximas. Então pensa num ponto muito, muito bom, viu? E aí, quando a gente juntou as duas coisas, um ponto muito bom com o G de Gouveia, Ponto G. ficou ponto G. Aí era um quebra-gelo bacana, que o pessoal chegava, ponto G, aqui seu prazer é garantido. E Que aí é isso? o pessoal se satisfazia mesmo, os lanches eram muito bons. E era um momento da gente reunir os amigos ali. Que é isso, irmão? Parabéns, parabéns por esse primeiro bloco, gente. Maravilhoso. Celiones é isso. E, como eu disse, histórias dignas de ser contada, de divertir. Pra gente tá sendo, né, Celiones, uma diversão. A gente tirar esse momento junto. E depois eu quero até lhe pedir uma coisa. Não vou dizer logo, não esqueça. Celiones, você sabe que eu preciso muito, pela nossa caminhada e jornada profissional e pelo que Deus tem proposto e entregue para a gente cuidar, como também confiado. Eu queria pedir, assim, eu queria um momento na sua agenda, ou uma hora a cada 15 dias, ou uma hora por semana, não sei. Eu preciso, ó, gente, vocês são prova. Eu preciso ser mentorado por alguém incrível, que eu amo como irmão, como que é referência para mim, para minha esposa, que é referência para o time que nós caminhamos junto aqui do Nordeste. Então, eu não poderia ser mentorado, eu não poderia ter um sonho e o desejo. Eu sei que ele poderia custar caro monetariamente, mas ele não vai cobrar disso por uma pessoa diferente do que Celiones, por construir tudo isso. Está registrado o pedido, depois a gente conversa sobre isso, tá? Obrigado por essa primeira parte. Algumas pessoas, gente, chamam ele de Cici, tá? E de vez em quando eu vou falar Celiones, aí vem Cici e eu travo. Mas vamos lá. Cici, Uma bagunça. qual foi o maior desafio que você enfrentou no começo da sua jornada empresário? Não, aí tem vários. É difícil até elencar um. Porque... Vamos falar de um primeiro, Na transição. para Ancore, no início da Ancore? Pode ser? Fala. Rapaz, eu falo até hoje que a ignorância é uma bênção. Tá dando um eco aqui, não sei se está incomodando o pessoal aí. Não. Para vocês não? Então vamos seguir. Eu sempre digo que a tal da ignorância é uma bênção, né? Porque quando a gente começou a Ancore, eu confesso que eu não tinha noção do trabalho, da responsabilidade. Ó, o pessoal tá falando que tá dando eco, sim. Vê se não é o áudio aí, Cristiano. Deixa eu ver aqui, só um momento. Iniciou agora, deve ter mexido aí. Não, não mudei nada aqui. Não? Aí, peraí, agora... Não, ainda tá saindo eco aí pro pessoal que tá assistindo. Agora. Eu tô falando e a gente tá ouvindo o seu áudio.
Vamos lá, tentar? Agora foi? Diminuiu. Eu não Vamos mexi em tentar? nada. Depois os meninos acham aí, mas beleza. Eu achei que era mais fácil. Eu achei que a gente ia conseguir já abrir, ter resultado de imediato, mas isso não foi assim, né? No começo, a gente enfrentou vários desafios. Agora você aumentou o volume de novo, Sam. Não. Não mexi em nada. É só quando eu falo aí, ó, o pessoal falando que eles também estão ouvindo. Ó. Só quando o Jones fala, escuta o ego. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer aqui. Vai ter que ser assim mesmo. Olha, fala agora pra ver. E aí? Acho que diminuiu. Vamos tentar então. Bora. Enfim, não foi fácil. E eu lembro de um primeiro episódio. Nós éramos 36 associados quando a gente iniciou o trabalho da Ancor. E a gente orando ali, né? Senhor, pensou, não tem muito recurso, o fundo não é tão grande ainda, vamos começar devagar, a gente fazer alguns veículos com um índice de sinistralidade mais baixo, com um valor de FIP mais baixo. Então, começamos com algumas cautelas, mas com um fundo muito pequeno. E logo de início a gente foi gastando isso, né? Investindo, ajudando na produção. E no primeiro mês, nós tivemos um associado. Aí acho que vai ser. Aí. Não, resolveu não. O pessoal está tendo lá. Mas enfim, tivemos um primeiro associado, eu lembro até hoje, uma Fiat Strada no valor FIF de 54 mil. E nós éramos 36 associados. Então, a arrecadação mensal para o fundo rateio era muito baixa ainda. E se a gente fosse ratear um valor desse para os associados já participantes, ia ficar uma mensalidade muito alta. E a gente foi falar com o Papai do Céu, olha, resolveu, ó, muito bom. E a gente foi falar com o Papai do Céu para poder prover a solução para isso, né? E eu lembro que esse foi o nosso maior desafio, quando a gente se deparou com a situação e falou, meu Deus, temos um prazo de regulamento aqui para poder atender o nosso associado, e a hora que a gente olhava para os recursos financeiros, falava, vamos precisar de um milagre. E eu lembro que a gente começou ali, ó, trabalhar, se desdobrar ainda mais. Eu acho que Deus acaba provocando as situações para tirar a gente um pouco da zona de conforto ou para mostrar que precisa mais dos nossos esforços para a gente realmente conseguir. E foi dito e feito. Por milagre mesmo de Deus, a gente conseguiu ter êxito e vários outros associados entraram e a gente começou a ter uma aderência muito interessante. O grupo foi se formando e quando deu o prazo para poder sanar esse compromisso, nós estávamos com um valor suficiente para repassar para o associado. E isso, assim, confesso que deu uma assustada, que a hora que a gente olhou, falou, meu Deus do céu, esse trem já de cara, eu achei que ia demorar muito para a gente ter uma sinistralidade, para a gente ter algo assim de tamanho valor para indenizar, e foi logo de cara, já no primeiro mês. E foi uma oportunidade para Deus mostrar para a gente, né? Tô contigo, tá? Não é na força dos teus braços, nem teu conhecimento, é E realmente... dentro desse time, licença, dentro desse time, desse desafio, houve uma vontade de parar? Não, nunca. Não, o povo não acredita. Principalmente quem me acompanhou de perto e pôde ver algumas dificuldades, até mesmo financeiras. Para você ter uma ideia, minha esposa, a gente já estava com a Core crescendo, vendendo e tudo mais, e eu sempre priorizando os nossos associados, os nossos prestadores, os compromissos financeiros da nossa operação. E eu lembro que minha esposa estava grávida da Vitória, nossa segunda bebê, e eu não tinha nada do enxoval e já estava prestes a nascer. Então faltava um mês e pouco para poder nascer. Eu não tinha nada, não tinha comprado nada e nem tinha o recurso para poder fazer isso. Você tem ideia, até máquina de lavar eu não tinha. Minha esposa grávida Tem uma lavando história bem roupa, bonita por trás disso, né, Celiano? lavando Eu roupa sei. na mão, porque eu não poderia pegar um recurso e direcionar para comprar uma máquina de lavar e colocar dentro de casa. Então, se morava num apartamento pequenininho, que um mês ou outro eu precisava de ajuda para poder conseguir pagar o aluguel ali, porque todo recurso nós tínhamos direcionado para o projeto. Isso aqui eu já sabia que Deus ia abençoar, ia dar certo, mas a gente precisa fazer a nossa parte também. Então, tive esse momento de semeadura. E quem acompanhou isso, quem viu de perto esses nossos desafios e as dificuldades que a gente teve ali no início, com certeza pensou, vai parar. Eu inclusive, recebi recomendações para que eu parasse.
Teve pessoas que chegou e falou, pô, você era gerente, você poderia ser promovido na rede que você trabalhava e aí você mexe com um negócio desse, olha como está acontecendo com a sua vida, e olha a sua responsabilidade, você está casado, você tem filho, agora uma segunda filha. Que isso, irmão? Tem hora que é para parar, mas em nenhum momento eu pensei nisso. Eu sempre respondia, foi Deus que me colocou aqui e é Ele que vai prover. E foi E dito e o, feito, então, parar jamais. e o que você não faria jamais novamente dentro dessa jornada? Ah, não, eu não me arrependo de nada, nem dos erros. Eu vejo que até quando a gente erra, a gente aprende. Então, se nem que eu me esforce aqui, Tiziano, eu vou conseguir lembrar de alguma coisa que me faça arrepender. Não tem. Se cada dificuldade, se cada erro, se cada passo que eu dei contribuiu para que a gente chegasse até aqui, não tem como eu mudar isso, não. Estou muito satisfeito com o que Deus vem fazendo, então não consigo imaginar nada, não. Eu não deixaria de fazer nada que eu fiz, seja isso tendo sido fácil ou difícil, certo ou errado, contribuiu para a gente alcançar o que a gente está alcançando hoje. Sem arrependimentos. Tá vendo aí, gente? Que maravilha. Como ele chegou até aqui. É impressionante como o poder da influência dessa sua fala, tá, Celiones? Porque quem na vida hoje e sempre, né, desde a criação do mundo, não tem dificuldades. E, gente, olha como é importante isso. Nem dos erros eu não arrependo, porque o erro constrói. O erro nos desafia, mas nos promove a mudar de fase, tá? Parabéns, Celiones. E eu sei qual vai ser a sua resposta, mas faz parte do script. Quem foi importante na sua caminhada lá atrás? Ah, tá aí mais uma coisa que eu deveria fazer uma lista. Hum. Todas as pessoas que desde o início acreditaram e abraçaram essa causa, iniciando ali pelos meus familiares, então meus pais, o meu irmão abraçou essa causa comigo. No início, era eu fazendo ali as vendas por telefone, conversando com os amigos, e ele correndo lá para fazer as vistorias, o cadastro no sistema. Tive vários parceiros lá no início, o próprio Leonardo, um parceirão nosso, Bruno, Silvio, Jefferson. Éramos poucos ali cuidando de tudo, né? Nós batia o escanteio e corria para a área para cabecear, e era realmente isso. Então, várias pessoas aí foram importantes. Lógico, minha esposa, que foi quem sustentou a bronca aí desde o início conosco, suportou todos os processos sem reclamar e sempre apoiando. Os meus filhos, a lista é grande, grande, grande. E aí a gente vai chegar em todas as pessoas que estão hoje, né? Então a gente passa por você e tantos outros parceiros que abraçaram a causa quando vocês tinham motivo para não acreditar. E hoje está aí, colhendo junto com a gente, crescendo cada vez mais. A lista é muito grande mesmo. Eu A gente vai chegar nem no me atrever a momento. citar nomes, porque É muita eu gente, pode espero que esquecer de todos alguém. se sintam alcançados com a minha gratidão, com o meu carinho, nesses nomes que eu mencionei, porque eles representam todo mundo, não tem um mais ou menos importante. Todo mundo foi necessário e é necessário para isso que está acontecendo. Ei, Celiones, eu lembro a salinha onde eu vi Leonardo, foi, você falou? Isso. E o Jefferson. Entrando do lado esquerdo, tinha lá duas mesas. E, gente, Para mim. a gente vai chegar nessa fase, tá? De acordo com o que a gente vai decorrer. Mas é privilégio poder saber o que Deus fez na vida dessa instituição, desse negócio, desse projeto. Os frutos que a gente colhe e entender quando ele falar os nomes, quando ele fala os nomes, eu sei quem é. Eu cheguei junto. O Jefferson, ele quase morreu na pandemia, não foi? Teve bem mal. Um tempo ele que era o sorteado a esposo, né, da Celine. Mas enfim, cara, é E, incrível ó, essa jornada. e teve situações que eu imagino que vai ter algumas outras perguntas aí, a gente deixa para mencionar, mas teve outras pessoas que completaram, que caberiam também dentro dessa pergunta, mas aí eu faço questão de ter até um momento para explicar também a importância disso Tá. em todo esse projeto.
Legal. E o que te manteve em movimento, sedento, confiante, vendo a terra prometida, quando as coisas não estavam tão alegres no momento do desafio? Ah, não. Na minha vida, como diz, a força de Deus, nossa vida se renova a cada manhã. A alegria vem quando o sol já nasce ali. Então, o mais difícil que seja hoje, amanhã a gente vai estar revigorado de novo, que eu acredito muito no que a gente está fazendo. Acredito muito. Então, não tem esse acúmulo de problema. Deus tem sido maravilhoso mesmo. E isso daí me faz continuar. É só eu dormir, reabastecer energia e vamos embora, porque tem muita coisa ainda para fazer. A obra não para, tá? Então, a cada dia mesmo a gente se renovando. E é lógico que vendo os resultados também, né? O que Deus está fazendo, isso aí vem, confirma, né? Isso dá mais força, isso dá mais ânimo, porque é a confirmação que Deus está no projeto. Então, ver as pessoas aí felizes, as pessoas sendo abençoadas, é confirmação de Deus, e isso daí é lógico, que dá muita força para a gente continuar. Celiones, show de bola, é isso mesmo. A gente vai acontecendo, vai realizando, vai tocando, vai palpando, vai vivendo, sentindo e tendo a experiência. E a gente diz, nos desafios e nos acertos, a gente vai dizendo, eu confiei e deu certo. É benção. Celiones, a gente vai para um momento agora de virada, é um terceiro bloco. Tem alguma pergunta do pessoal? Matheus, tá... A Dilly Souza, a esposa do Igor, tá aqui. Gratidão, meu presidente. Deixa eu só dar uma pausinha para falar aqui. Cleo Proteção, um belo testemunho. É sempre bom lembrar da importância de não desistir. Sim, meu óculos. Aline ainda tá aqui. Bruno, grandes coisas estão por vir. Parabéns, Brunão. Alexandre Amorim, representante, tem uma empresa que fala da cultura e não vive, a cultura que prega. A Ancore, quem vive essa cultura aí se entende. Parabéns, Cida, Ancore, Matheus. Gente, parabéns. Nós temos apenas 21 pessoas, mas esse material, Celiones, ele vai ficar afixado no meu Instagram. Se, por gentileza, ou por algum motivo você deixar afixado no seu Instagram, isso aqui vai ficar registrado e vai poder servir de porção para muita gente ainda. E eu tenho certeza absoluta que muita gente que vem depois de você, não menos importante, claro, sabendo da sua importância na minha vida, mas que também vão contar histórias lindas. E você que faz parte, que está aqui dentro desse grupo, ou você que vai assistir e que gostaria de contar a sua história, entre em contato no meu link, no WhatsApp, vamos bater um papo, vamos entender como que funciona a sua jornada, o que é que a gente tem para contar e vamos fazer parte desse projeto lindo, porque essa sua história, como eu cheguei até aqui, pode mudar, transformar e ser a virada de chave na vida de outras pessoas. E agora o bloco 3, Celiones Gouveia, a virada. Qual foi a virada de chave que mudou o teu jogo após a jornada Ancore? Ancore chegou, bênção, dificuldade, jornada, estradinha, Jefferson, Léo. Depois passou. Aí veio aquele sentimento, eu quero mais desafio. Qual foi essa virada? Eu imaginei que a gente ia chegar nesse ponto, né? É lógico que teve vários momentos importantes aí, como eu disse antes, não é um dia, um episódio, foram várias coisas acontecendo, mas uma delas muito que especial, né? Não só para a minha vida empresarial, mas também para a minha vida pessoal. Deus colocou no nosso caminho hoje sócios, parceiros aí que são como irmãos para mim mesmo, os caras que eu sou apaixonado. Então, eu lembro que tudo na Ancore estava ficando pesado, porque foi crescendo e eu muito preso ali na parte administrativa, auxiliando nessa parte do processo e sem condição de acompanhar muito de próximo a equipe comercial. E aí Deus tinha colocado no nosso caminho esses caras incríveis, que são o Emerson, o Paulo e o Diogo. E a gente já vinha trabalhando junto, eles representando e como representante da associação, já tendo um resultado muito interessante, mas aí aprove a Deus que a gente fizesse alguns compromissos, né, que a gente alinhasse os nossos projetos.
Então, eu tinha os meus projetos e eles tinham os deles, mas chegou num momento que a gente sentou e falou, cara, tem muita sinergia nisso. Entendeu? Nossos princípios, nossos desejos, nossos propósitos são muito parecidos. Eu acho que está na hora da gente fazer isso junto mesmo. Foi onde eu tive a oportunidade de me dedicar mais no administrativo, porque sabia que estava em boas mãos, e esses caras incríveis têm me auxiliado muito, o Emerson, o Paulo Diogo, nessa correria deles, viajando demais da conta, algo que eu não podia fazer, e aí eles agregaram, eles somaram muito na nossa vida. Digo isso, citando o nome deles também, alcança todos os nossos regionais, as pessoas que foram aparecendo, os nossos demais diretores, coordenadores, os gestores, nossos regionais, então são pessoas aí que mudaram isso. Mas teve esse momento muito especial, como eu disse, não só para a vida profissional, mas para a minha vida pessoal. Eles entraram justamente nessa fase que estava muito difícil, né? Que a gente já estava com um tamanho considerável e o resultado ainda não aparecia. E eu, naquela situação que eu mencionei, com a esposa grávida, lavando as roupas na mão, e eu sem condição de prover o básico ali para a família, para os compromissos pessoais, eu falei, cara, eu preciso fazer esse negócio dar certo. E foi quando a gente se alinhou, quando a gente teve esse alinhamento de projetos, que as coisas começaram a crescer muito. Eu tanto para eles quanto para mim, e as bênçãos de Deus começaram a se derramar na nossa vida. E teve esse episódio em especial, né? Que a hora que eles se depararam com a situação, e eu sempre fui muito reservado. Então, o pessoal não sabia das minhas lutas, não sabia do que eu passava, e ninguém imaginava que eu estava priorizando os compromissos do projeto e deixando a desejar com os meus compromissos enquanto provedor do lar. E eu lembro que os três sentaram e falaram, cara, não, peraí, vamos arrumar esse negócio. E eles, assim como eu, no início estava empreendendo. A gente não tinha ainda recursos pessoais para fazer isso. E eu lembro que o Emerson pegou um cartão que eu nem lembro se era dele ou se era do pai dele, só sei que ele apareceu com um cartão de crédito, irmão, porque eram uns caras que não tinham nem recurso ainda. Apareceram com os cartões de crédito lá e falou para minha irmã, vai lá, compra tudo que ele precisar para o enxoval, berço, roupa, os carrinhos, que eles não tinham. O Paulo doou algumas coisas que tinha da Alice, a filha dele. Ele acabou doando algumas coisinhas para a gente. Cara, aquilo ali ganhou meu coração, né? Eles não tinham obrigação nenhuma de fazer isso, mas eu mestre na família ali, e a gente se desarma mesmo. E de lá para cá foi só alegria mesmo, sempre tive contato com esses caras. Então, parceirões sempre estão do meu lado. Então, eu acho que essa virada de chave foi uma das importantes da nossa vida. Então, sou muito grato, aproveito para citar isso mais uma vez. Emerson, Paulo, Diogo, amo vocês. Então, Tá vendo aí, gente? Que maravilha. Às vezes nós vemos alguns resultados, vê uma logo, vê uma representatividade que um negócio tá Brasil afora, e a gente não dá conta que não por trás, mas no íntimo, lá no coração, são seres humanos, são necessidades, são vidas simples, vidas comuns, vidas de dificuldade, de limitações. E olha só a jornada. Eu lembro quando eu conheci lá os Celiones, eu visitei eles, eu sempre comuniquei para que eu viria, né? Que eu cheguei lá já com um carro plotado, um carro locado da Movida. Cheguei em Goiânia com um carro locado. Celiones olhou para mim, ele até teve uma brincadeira, ele abriu minha necessaire e disse que eu tinha trazido a necessaire de Jaqueline, viu, filho? eu lembro. A Aí, bolsinha de maquiagem, ele sempre carregou uma bolsinha de maquiagem. olha onde ela tá aqui, do meu lado, ó. Tô te falando, minha. Aí, isso eu aprendi com um presbítero da nossa igreja, doutor Inácio Marinho. Ele é alguém. Eu compartilho do sentimento a ele como a você, Celiones. Eles são pessoas incríveis. Tem a mesma proporção. E, gente, ele olhou e disse, Tiziano, às vezes eu tenho vontade de convidar você lá no meu apartamento, só que não é o momento, porque umas coisas limitadas e tal. Não, super entendo, fique em paz, não sei o quê. Tinha nem sofá, Tiziano. Como foi aquela brincadeira das hóspedes que tinha lá? Ah, não eu já sou um Os insetos. sedentoso. Me Ele disse lembra assim, deixa eu lembrar, ele disse, ô Tiziano,
Lá tem muito apartamento, lá, moço, é desocupado, aí tem umas baratinhas, moço, a gente acaba com tudo. Mas parece que quando chega uma pessoa lá em casa, parece que elas vêm lá só para dar uma boas-vindas. Ai, eu ri muito, gente do céu. Não adiantava, não, rapaz. Nós detetizava, jogava uns trenzinhos. O Defé vinha mais baratinho. E vocês não sabem, gente, de verdade. É, Ó, chegou o Emerson aí, tá? Olha ele Beijão aí. pra ele, né? Ele disse: Te amo, irmão. É uma honra caminhar contigo. Deus sempre demonstrou seu amor por nós. Enfim. É, mas é isso. E quando o Celiones comprou a casa dele, ele comprou uma casa, que ele mostrou o projeto, como estava fazendo, eu confesso que na mesma hora eu lembrei daquele momento que ele tinha me dito do desconforto. E eu sei do gigante, do cara que tem a promessa de Deus, do cara que é digno, que é justo, é muito forte nos sonhos que ele tem e no que ele pega a mão para fazer. E eu fiquei muito feliz quando eu vi. E eu olhei para ele e eu disse: Você merece muito, muito mais. E Deus vai fazer muito mais. E graças a Deus que hoje a história é outra, né? Parabéns. Maravilhoso. E assim, eu lembro da história dos meninos que Celiones contou aí, o Emerson, Paulo Diogo. Quem me contou isso não foi o Celiones, foi até a mãe do Celiones, a Celi, né? E que de fato são essas coisas que constroem a sensibilidade que a gente tem pelo próximo e construir tudo que a gente vem construindo. Só isso, porque quando, quando eu, quando eu fui criado, gente, quando eu, quando eu tenho a oportunidade de viver num ambiente como esse, de fato vai haver transformação na minha vida. Como que isso não influencia? E assim, alguém comentou sobre cultura, e essa cultura do cuidado com o próximo. Claro que dentro do negócio tem alguns dissabores, tem algumas coisas que desconfortam, mas quando dentro, que não seja nem com a gente, mas que tenha um cuidado com o seu irmão, com o próximo, isso, isso nos enche de prazer, nos enche de orgulho e de olhar que vale a pena fazer parte dessa família, fazer parte desse projeto. E a gente se torna parte de honra disso. Porque a gente está vendo que aonde nasceu no coração de Deus um projeto como esse, aonde a gente está seguindo, progredindo, melhorando, superando e transbordando a vida das pessoas, como que o resultado vai ser diferente? Tem muita coisa aí de concorrência, de tal. Falando do nosso negócio, tá, gente? Saindo um pouquinho, até me desculpa pela emoção. Mas, de fato, são sentimentos que a gente carrega no coração quando a gente vive uma história como essa. E no momento que eu conheci o Celiones, eu lembro que as primeiras conversas, eu testemunhei da minha vida para ele. E chorei igual isso, ele também emocionou. E eu lembro que eu disse alguma coisa do tipo: Deus falou que você viria. E como? Aquilo ali, aquilo ali promoveu um pacto, promoveu algo que mesmo que às vezes circunstâncias, dificuldades, jornadas, tente quebrar. Mas é algo que é construído muito forte. Porque quando o sujeito da frase é Deus, é poderoso, filho. Falar isso com responsabilidade do Celiones, como uma pessoa que vocês estão conhecendo, gente, e ouvir sabendo que ele tem essa responsabilidade, isso aí é transformador, tá, gente? Isso é um pouco do que a gente, como você chegou até aqui, como nós chegamos até aqui. Obrigado, Celiones, porque até aí, pela contribuição, já são 40, 50 minutos de bate-papo. E eu acho que tá uma delícia, né, Celiones? Ah, bom demais da conta, hein? Gente, Você é doido pra me fazer chorar, né? não dá. Não me Eu acho que eu ainda atrapalha. choro mais um pouco. Vamos lá, vamos seguir, gente. O que você começou a enxergar diferente que te fez crescer em outros negócios como a RX Administradora? Eu nem diria diferente, Ciano, porque eu usei o mesmo padrão.
o que eu tive de percepção Me da parte de desculpa, Deus. deixa eu interromper. Fala para nós o que é a ARX administradora. Ah, tá. Não, vou explicar assim. Mas dá até para seguir a linha de raciocínio aqui, porque a mesma coisa que me ajudou nesse entendimento da virada de chave do Ancore, quando eu entendi que é um propósito maior do que os nossos interesses pessoais, me ajudou também a entender que dava para fazer isso em outros projetos também. E eu lembro que a gente chegou no momento que a Ancore estava muito bem, já era uma das maiores associações do nosso país, com resultados lindos de se ver, entregando muito além do que a gente se propunha no regulamento. A gente tinha construído uma equipe administrativa muito bacana, estava com sistemas e processos ali bem legal, até para a realidade do segmento, principalmente naquela época. E aí eu tive alguns amigos de outras associações que começaram a perguntar, Celiones, o que você está fazendo de legal, que está dando certo? Ajuda a gente, porque não é nada fácil aprender ainda mais dentro desse segmento. Abrir a associação, assumir tamanho e responsabilidades, esperar o momento certo de você criar os projetos, outras empresas, porque não é da associação que você consegue ter o resultado, a associação vai te ajudar a compor o grupo, mas você precisa montar todo o ecossistema responsável para entregar algo que o mercado não consegue entregar e do qual você tem que ainda fazer mágica para poder ter resultado financeiro. Então, é um processo demorado e muitas pessoas não conseguem esperar. Aí acaba fazendo coisa errada, porque no meio da necessidade, aí acaba comendo a semente, né, e não espera o fruto nascer. E eu vi alguns colegas nessa situação, passando por dificuldade e chegando ao ponto até de consumir a semente. E foi onde eu falei, a gente precisa estender isso que Deus está fazendo além das paredes, além da Ancore, além do projeto que já estava bacana. E aí foi onde eu pensei em disponibilizar o nosso administrativo para essas outras associações também. Então, a RX é uma gestora administrativa que hoje ela não presta esse serviço apenas mais para a Ancore, nossa primeira associação. Mas hoje ela atende mais de 60 associações hoje, do mercado, segmento de proteção veicular, associações que podem contar com profissionais de excelência, sistemas de excelência, uma estrutura de excelência, para que a gente consiga juntos amargar um custo muito menor, né, quando isso é rateado. Então, funcionou muito bem e Deus me entregou esse projeto no meio dessa situação. Eu olhar para o lado e enxergar que existiam pessoas ali que poderiam ser abençoadas com a mesma bênção que Deus estava derramando sobre a gente. Pessoas que nem sequer estavam na Ancore. Então, eu entendi que essa bênção de Deus não era somente para a gente. Não era só para quem estava na Ancore, nesse projeto, mas isso poderia ainda se estender para muitas outras associações. Então, essa é a RX, a gente iniciou esse trabalho há cerca de 7, quase 8 anos atrás, a prestar esse serviço de gestão para outras associações, o que nos deu um posicionamento muito bacana, uma posição legal para o mercado regulado agora, porque a gente saiu na frente. O que essa lei que regulamenta o nosso segmento pede hoje é muito parecido com o que a gente vem fazendo há 7 anos atrás. Então, isso deu para a gente experiência, autoridade, e hoje a gente está formando aí, acho que o maior grupo de associações, de participantes que pretendem enfrentar esse mercado regulado juntos, entendendo que a gente pode muito mais quando a gente está unido, que os nossos custos se reduzem quando é rateado, que o nosso poder de negociação aumenta quando a gente soma os nossos resultados. Então, tem dado muito certo, viu? Então, é mais uma bênção de Deus aí acontecendo. Então. Maravilhoso. E qual é a referência bíblica que fala sobre o transbordar de Deus em escala? Eu uso uma simples, que é de conhecimento de todo mundo, que eu não gosto muito de complicar. Então, as pessoas, quando perguntam, eu vou, como disse o próprio Jesus Cristo. Os mandamentos se resumem em 2, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, toda a vontade de Deus, tudo que você puder fazer, tudo que você precisa aprender na Bíblia toda, se você aprender essas 2 coisas, você já está craque, você já está profissional nesse livro sagrado, importantíssimo para a nossa vida. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque quando você ama a Deus e procura viver debaixo do propósito dele, você está no lugar mais seguro, né? Aprendi com o nosso pastor que o melhor lugar para se estar é dentro do propósito de Deus.
Então, porque Deus se encarrega, independente de nós, apesar de nós, de cumprir a palavra dele, de cumprir o propósito dele. Então, o melhor lugar para a gente se estar é dentro desse propósito. Show de Então, bola. Deus sempre em primeiro lugar, toda honra realmente é para Ele. E esse amor para com o próximo, esse respeito, esse entendimento de que a gente não é só um, nós somos vários membros de um mesmo corpo, ajudou muito a gente a ter o resultado que tem hoje. Então, se você conseguir fazer isso, irmão, a colheita vem. Olha só, eu perguntei isso porque não está no script, mas me veio a pensar sobre. Hoje o número Olha o que aconteceu. Ele começou lá com Celiomar, pastor Celiomar, digitando os contratos, ele vendendo, correndo para fazer a vistoria. Depois veio o Jefferson, veio o Leonardo. Enfim, hoje a RX, ela faz a gestão de quantas empresas semelhantes à Ancore, Celiones? Nós temos dois grupos hoje, um grupo que já está conosco na gestora RX, que já conta com os nossos serviços operacionais, que, se não me engano, deve ter passado talvez muito próximo ali de 70 associações hoje. E tem um outro grupo que está se formando conosco para a gente andar junto nesse mercado regulado. São associações que ainda não contam com o serviço operacional da RX, associações grandes, inclusive, que têm um excelente operacional também, mas que já se uniu conosco nesse projeto do Grupo RX para a composição de uma administradora, que é a Mutuali, uma nova marca aí para a gente. Vai ser essa administradora aí que vai pleitear esse credenciamento junto à SUSEP para administrar essas associações. E aí, nesse grupo, a gente deva de ter mais eu acho que quase 60 associações também, que já firmaram compromisso, já estão conosco, já assinaram termos com a gente, e já compõe esse número para a gente iniciar esse período regulatório como um grupo muito grande, tá? Então, Tudo isso deixa a certo? gente muito otimista. E aí, fora as outras que estão procurando, semana passada nós tivemos 16 associações visitando a gente em uma única semana, vindo conhecer o trabalho da RX, da Mutuali. Então, a gente sabe que vão se somar muitas outras associações aí. Tá vendo aí, gente? Como é que é o nosso pai? Como que Ticiano seria diferente? Como que o Daniel seria diferente? Como que o sócio Emerson seria diferente? Como seria bebendo dessa água? A gente pergunta de negócio e ele não para de falar, ó. E vem outro, e vem outro, e vem outro. Mas vamos voltar aqui para eu entender um pouco melhor do transbordo de Deus como você, como ferramenta, como vaso na vida de outras pessoas. 67 associações, vem mais 60 aí. Quantos associados, em média, tem dentro desse grupo? Já estamos próximos de 500 mil. 500 mil de associados. São veículos somando todas essas ativos. associações. Beleza. Ativos. Ativos, viu, Participantes gente? mensalmente do Fundo de Rateio. Beleza, agora vamos para o próximo. E as equipes que trabalham dentro dessa associação, o qual esse trabalho começou lá atrás com 2, 3, 4 pessoas e hoje forma esse grupo de que foram alcançados e que faz parte desse negócio, Celiones. Você tem um número Número de colaboradores no administrativo? geral, não é só na RX, não, nem na Mutuali. O que esse difícil, grupo alcançou? É difícil dizer, porque assim, ó, se considerar só na RX, já somos quase 160 colaboradores lá no administrativo. O coração, Durante a gestão pulmão, operacional. pâncreas, a RX desse negócio tem cerca de 160. Aí eu preciso lembrar que metade dessas associações que estão conosco tem a sua própria gestora, então seus Isso. próprios colaboradores fazendo esse serviço operacional. Então, eu diria que nada tem mais umas quase 300 pessoas ali no administrativo. Mas Só calma que a aí. gente tem que entender, sim, todas as demais pessoas envolvidas, né? Comercial dessas associações, eles são equipes ainda muito maiores, só nas associações que a gente faz controle, são quase 2.000 pessoas que hoje tiram sustento desses projetos hoje. A gente iniciou lá na garagem da casa do pai, e olha só a proporção que toma. Tá vendo Então, aí, são Tiagão, milhares que tá de nos acompanhando? pessoas diretamente que estão participando hoje desse modelo de produção. Aí, quando você estende um pouquinho mais, prestador de serviço, oficinas, nichos e tantos outros profissionais. Para que minha cabeça... Tem um triplex na minha cabeça, senão eu vou prolongar com outras perguntas e ferrou.
A gente É, vai gente, até às vai. 21 horas. Gente, pensa comigo. Só na equipe Ancore Nordeste 1, que o Nordeste está dividido em dois, nós temos cerca de 120 pessoas, tá, Celiones? Só Nordeste 1, com a RX, já fazem 270 e poucas pessoas. Só aqui. Agora, imagina no tamanho, na proporção de famílias alcançadas, comprando a máquina de lavar, transbordando na vida de outra pessoa, trocando de casa, de carro, frequentando os outros ambientes, tendo uma certa liberdade de acordo com a entrega, de acordo com o que ele leva isso para a sua vida, como ele leva isso para a sua família. Gente, por isso que eu perguntei numa palavra que, com referência bíblica, que vem a falar sobre o transbordo na escala de pessoas. Então, assim, Celiones, lembrando que esse projeto nasceu no seu coração, que trabalhou na associação e veio para o fundo da igreja e compartilhou com o pastor Celiomar, que ele fazia cadastro. E olha o que aconteceu, Celiones. Esse número, eu quero lhe provocar a tomar nota do que aconteceu para você entregar no altar do Senhor. Porque é responsabilidade que Deus fez na sua vida. Uma vez eu provoquei ele, gente, seguinte, eu disse, como que a gente está fazendo um trabalho? Ó, são mais de 2.500 empregos gerados direto e indiretamente. Obrigado. Ancore Produção Veicular está aqui, ó. Que maravilha. Que privilégio, Celiones. Tá vendo? Que privilégio. Lotinho trabalhando aí muito. Então, gente, esse cara que tirou já são 60 minutos que a gente está junto aqui, tá, gente? Uma vez eu provoquei ele a conhecer se ele disse que a Paraíba, se o nosso trabalho foi promessa de Deus, e como que ele não conhece a promessa de Deus? Aí ele disse, aí você me pegou, Titi. E ele veio aqui, viu? Como foi aquela jornada, Celiones? Conta aí rapidinho. Não, foi incrível visitar Quantos a terrinha anos? de vocês. Desculpa, não entendi. Foi há quanto tempo isso? Uns 4 anos, 3? Inclusive tem tempo demais, né? Já tô devendo mais uma ida aí. Próximo mês ele tá aí, né, gente? Eu Isso vou pode. ter inauguração aí, tem muita Mas coisa. vamos lá. Isso é coisa para outra história, viu? É, Tem mais historinha aqui. tive a Celiones, até oportunidade aqui, de muito visitar vários obrigado. parceiros, né? Andamos muito, fui na companhia do Emerson. Eu acho que eu nunca andei tanto de avião e de carro para poder visitar os nossos parceiros só na região do Nordeste. São muitos escritórios, são muitas cidades, e tive esse privilégio de conhecer cada um dos nossos regionais ali na época, e hoje são muito mais ainda, né? Vou precisar de muito mais tempo nessa próxima ida para visitar todo mundo. Você tá conseguindo ver a mensagem aí, não? As mensagens, não? Consigo. Olha, eu queria o privilégio de você ler a mensagem da Jaqueline. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. Tá bem na minha frente, então eu vou ler. Ah, tá. Já achei aqui. Ah, então vai. Vê se é essa. Grande conquista. Isso. Recente. Parabéns pela união e pelo esforço coletivo que deu vida à Ancore, onde o grupo focado e com o mesmo propósito, o crescimento é inevitável. Que o Senhor continue abençoando. Eu pedi. Querida Jaque. Aí os olhinhos, aí brilha os olhinhos na cara dele. Não, eu pedi para ler, porque de verdade, eu até a primeira frase eu consegui, a última, agora do meio eu não consigo, não, que é grande. Eu vi que Emerson mandou uma mensagem também. Emerson, obrigado. Você sabe o quanto representa, você sabe que eu sou cheio disso aí, o quanto representa para mim gerar um parabéns seu, porque sua régua é alta e nós somos muito parecidos. E quando lhe agrada, eu sei que eu bati o sino. Bem, e quando você gosta, eu sei que de fato, é privilégio para mim, pela graça de Deus e não sei, enfim. Mas, de verdade, o propósito desse projeto, Emerson, é transbordar na vida das pessoas e integrar empresários, histórias, soluções e na vida de outras pessoas, para que elas entendam que, de fato, elas também são capazes, porque ela é tão filha do Deus quanto nós aqui somos.
E a diferença disso é uma frase que eu aprendi numa mentoria que eu estou tendo, Celiones, diz assim: o homem é aquilo que ele decide ser. E de verdade, Celiones é isso hoje, conta essa história dele, porque até aqui, desde o começo da fala dele, houve decisão, houve entusiasmo, houve coragem e houve iniciativa por parte do Filho de Deus, do servo e do ser humano, como ele é frágil, forte e valente, igual todos nós somos. É só despertar essa fera que tem dentro da gente. Inauguração Encore João Pessoa, dia 17 de abril. Estão todos convidados. Show de bola. Bora lá, Celiones. Vamos para um próximo bloco. Celiones Gouveia. Esse bloco chama O Encontro. Você sabe que isso representa muito na minha vida, como eu disse, na minha família. E são 116 pessoas que hoje fazem parte da Encore Nordeste, que começou lá atrás, tá? Registrar a presença de Richelle Brandão aqui, a gestora lá de Patos, dona do escritório de Itaporanga, tá? Parabéns, linda, pelo resultado que tá tendo. Nós estamos até disputando aí no negócio, viu, Celeste? Mas vamos aqui. O encontro de vocês dois. Você lembra quando a gente se conheceu lá atrás, há cerca de 9 anos? O que vem à memória daquele momento? Pode falar? Sim. Pensa num nome difícil, gente. Não Fica foi à fácil vontade. ganhar, não foi fácil ganhar seu coração, não, Cristiano. Rapaz, no início, eu me apaixonei logo de cara, né? Aí que eu tive a oportunidade de ter a primeira conversa com o Luciano, esse coraçãozão incrível, o cara realmente foi apaixonante. Não foi difícil, eu já sabia que eu tinha que andar junto, que eu tinha que estar do meu lado. Mas foi uma luta, rapaz. Convencer ele que ia dar tudo certo, e que a gente deveria estar junto nesse projeto. E eu entendo, né? Se ele ficar à vontade para contar um pouco das experiências dele aí, mas enfim, experiências que não foram muito agradáveis, algumas delas, né? Isso acabou gerando uma certa barreira ali, uma dificuldade de acreditar e confiar no que a gente falava. Mas quando Deus tem esse propósito, não sou eu nem você que impede, né? E aí Deus foi lá e abriu seu coração e não demorou muito. Você perceber que sim, fazia muito sentido você estar conosco, ter abraçado a causa, tanto que olha os frutos, olha o resultado, olha o que Deus tem feito na sua vida através do trabalho que você vem fazendo. Então, eu lembro sim, lembro que a gente batia altos papos, ficava horas e horas conversando. E foram momentos incríveis para mim, de aprendizado, de compartilhamento. Pude contar um pouco da minha história, conheci bastante da sua história, é um cara vencedor também. Se não tem, você coloca o material, sua história de vida aí online também. E você também é um exemplo para a gente, você é um vencedor, da onde você saiu, aonde você está hoje. Tá? Então, eu pude conhecer já lá no início. Aí você não tinha opção, né? Eu já queria muito que você participasse conosco. Depois de conhecer assim, eu não te dei opção. Falei com a gente, olha para a gente. Então, lembre-se. Fique à vontade para contar os detalhes aí, se você pode. A gente deu um spoiler, né, lá no começo, que a gente se encontrou, eu contei meu testemunho. De fato, o que Deus fez na minha vida, por tudo que eu passei, eu acho que se eu não começar, se isso fizer sentido, se eu não começar contando de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu estou direcionado, eu acho que não sou eu. Então, assim, eu faço questão de provocar isso, esse momento, e foi isso que a gente conversou. Naquele momento, Celiones, existia, e se existia, qual é a expectativa? Eu não sei como vai ser essa pergunta. Existia expectativa aonde poderíamos chegar, aonde poderia chegar a Encore no Nordeste? Como você enxerga aquele primeiro momento? Porque eu lembro, eu cheguei num mobzinho, acho que foi há 9 anos atrás. A empresa tinha 2 anos, eu acho, se não me engano. E eu cheguei no mob, plotado, tudo direitinho, tudo. Enfim, e com um cara e trazendo um cabo do Paraná. Você tinha alguma expectativa? O que é que você pensou naquele momento? Tinha sim.
alinhava-se muito os nossos propósitos, né? E aí de conhecer, ver que era um cara muito emotivo. Esse coração que você tem, realmente, isso aí, se a pessoa não tem a oportunidade de conhecer bem, que provoca esse privilégio. Cara, você é apaixonado por pessoas também. Então, quando eu te conheci, suas ambições não eram, você já tinha passado por aquele processo que eu passei, né? De entender que não era mais para benefício próprio. Então, quando eu vi isso em você, eu sabia que você ia comungar da mesma bênção de Deus sobre o projeto. Confesso que eu olhei e falei, esse cara vai ser muito abençoado. Mas hoje você superou muito a nossa expectativa, que além de abençoado, você tem sido bênção, né? Você tem estendido isso para tantas outras pessoas, você não deixou isso se limitar em você. Então, isso aí me trouxe uma alegria ainda maior. Se eu já estava feliz com o resultado que você tinha, fiquei ainda muito mais feliz com o resultado das pessoas que você tem ajudado tanto para que essas pessoas alcancem também algo bacana. Então, cara, não te largo, não. Mas já imaginava que a gente ia longe junto, meu irmão. Obrigado. Lembrando, ó, tá só começando. Tem muito mais coisa ainda. Celiones, olhando hoje, né, para os nossos desafios, para a jornada, resultados, o que mais marca, pode ser sincero, viu? Pode falar, pode puxar a orelha. O que mais marca nessa jornada até aqui, na construção disso, no que nós estamos, no resultado de até agora e para onde estamos direcionados, o que mais marca? Uma coisa assim que negativo, ou positivo, ou desafiador. Fala com nós, porque às vezes, Celiones, a gente vive num processo que a gente tem pessoas que estão próximas a gente, que faz parte da operação, faz parte da jornada. A gente transborda. Eu até emocionei muito na outra live, porque eu disse, ô Jesus, eu queria muito abrir a cabeça da pessoa e entrar dentro da cabeça dela para ela entender qual é a direção que eu quero levar essa pessoa. Então, assim, dentro disso, aonde nós chegamos, onde nós estamos, o que é que marcou na construção da onde a gente está aqui, nesse momento, nesse projeto? Tissano, esse aperta nós sem abraçar, né? Aperta, eu posso trazer, eu posso trazer tanto uma situação, cara, teve uma virada de estágio que eu percebi na sua vida. Quando você realmente entendeu que tinha que ser muito maior do que você já era. Eu lembro que a gente teve essa conversa, você já tinha resultados incríveis na operação. E eu lembro que eu falei para você, Tiziano, dá para ser muito melhor, cara. E não era uma cobrança, não era algo assim, não, eu preciso que você dê resultado para o projeto. Não, é porque eu olhava para você e te via como instrumento. E eu sabia que muitas outras pessoas precisavam ser alcançadas através dessa instrumentalidade. E quando eu conversei contigo, eu falei, cara, abre o teu coração, traz as pessoas, coloca mais gente, delega, passa isso adiante, assume esse papel institucional aí na região do Nordeste e delega para esse time, deixa esses caras trabalhar, cara, faz eles crescer. Tenha pessoas grandes, se você quer ser grande, tenha pessoas grandes do seu lado. E quando você abraçou esse projeto, você precisava fazer isso, meu irmão. Você podia pleitear uma prefeitura lá de Pombal lá e ficar quietinho no seu canto e teria ganhado com êxito. Um cara de sucesso na cidade dele. Já tinha um sucesso financeiro, já tinha outros projetos também prosperando muito, já tinha um resultado expressivo na Ford. Você não precisava, meu irmão, abraçar esse desafio. Mas você comprou essa briga junto comigo. Você falou assim, olha, então deixa comigo. Deixa que o Nordeste todo vai conhecer a Ford. Isso aí me marcou muito. Essa virada de chave, você abraçou essa nossa causa aí do Nordeste, aí fez eu acreditar que a gente ia ainda muito mais longe do que eu já esperava. Então, teve isso aí não se generalizar com a equipe toda, aí tem outros episódios que, quando a gente fala em marcar, acho que a cultura nossa é muito forte. Eu olho para o que Deus está fazendo através da vida de cada um, e não tem como eu não ver essa marca, né? Esse registro realmente de Deus. A gente fala de uma cultura que
que leva os nossos colaboradores a tatuar nossa marca, cara, a vestir a camisa, a acreditar nisso. Então, não é um negócio, é um propósito. Não é raso, né? Não é, e isso daí marca muito, isso mexe muito comigo, é o que faz eu acreditar que tem Deus nisso. São as nossas equipes abraçando isso. Se fosse só eu, ou só você acreditando nisso, mas está todo mundo, Tiziano. Está todo o nosso time, todos os nossos parceiros, até quem entrou recentemente, acreditando nisso, que Deus tem propósito através disso que a gente está fazendo. Cara, quando a gente olha para um Tanak da vida, e eu lembro quando a gente foi, cara, o cara tinha uma caminhada fantástica, sucesso, onde ele já estava. Ele largou tudo. Uma carreira promissora no sistema financeiro para alcançar objetivos que ele tanto fez para poder colher. E ele largou tudo por acreditar nesse projeto, cara. Abraçou uma causa dessa com a gente. Quando eu vejo um Cícero da vida, lá de Capolé do Rocha, cara, abraçando o projeto conosco, com toda a dificuldade da região dele. E eu tive o prazer de receber ele aqui dentro da minha casa, trazendo ali um melzinho diferenciado, uma rapadura que só no Nordeste você sabe fazer. Cara, isso marca muito a gente. Ver o nosso time acreditando. Eu cito esses dois, mas eu poderia passar horas aqui, citando o nome de todos os nossos parceiros que estão abraçando essa causa, acreditando nisso, colocando a marca, seja numa tatuagem, ou seja no coração, meu irmão. Está todo mundo entendendo que isso é propósito de Deus, não só para a nossa vida, mas para alcançar ainda muitas e muitas vidas que a gente ainda não alcançou. É grande o que Deus tem para fazer através da vida. Então, isso aí tem sido marcante. Lindo, 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 lindo. A última pergunta seria: hoje, vendo o crescimento da Ancora e esse movimento para o Nordeste, o que isso representa para você? Mas você já falou um pouco Esse aí que agora. eu disse. É gratificante, é emocionante, é realmente a confirmação da bênção de Deus. Cara, uma das coisas que eu sempre busco nas minhas orações, e eu peço muito, Senhor, me faça agradável a Ti. Eu busco muito isso, eu quero agradar a Deus, irmão. E eu vendo tudo que está acontecendo, eu sei que eu estou no caminho. Eu sei que Deus tem se agradado com o que a gente está fazendo. Tanto que a bênção dele tem se derramado, tem sido presente em tudo. E, gente, é isso. É apaixonante estar aos pés de ouvir as histórias de Celiones, de ouvir como aconteceu, como ele chegou até aqui, qual a importância, qual o valor que você que faz parte desse negócio, né? Julie disse que chegou a Natal, né? E as pessoas olham para ela disse que de forma diferente, com o prazer de trabalhar com uma empresa tão boa e com propósito alinhado. Então, parabéns, Julie, está fazendo um trabalho muito bonito. E, gente, vocês se tiverem, eu quero 3 perguntas direto para o Celiones Gouveia, pai cristão, empresário, cara de sucesso, abençoado, nosso presidente. 3 perguntas para a gente caminhar para a conclusão dessa conversa maravilhosa que vai ficar gravada, que vai ficar no meu Instagram, possivelmente na do Celiones Gouveia, e que pode transformar muitas vidas. E você que ainda não se inscreveu, gente, tem grandes surpresas. Pessoal, Celiones, não tem tanta gente também aqui na live, porque a galera tá nesse navio aí, nessa campanha do navio, e os caras não estão abrindo, não. Então, ó, na Regional Pombal, os caras estão bombardeando a Regional Pombal, porque eu estou competindo para ver se eu vou nesse navio também. E eu tô, nesse momento, eu tô fora do navio. Eu tô numa Bora, canoa. moço. Bora. Nós vamos amarrar você num botezinho e vamos puxar lá pelo Cruzeiro. Você não vai deixar de ir, não. De braço. Você sabe que eu sou esforçado, né? Mas, de acordo com o resultado, eu tô lá em 7º. Tem povo da minha equipe aí, Taporanga tá na frente, Taquiraz tá na minha frente, Luiz Eduardo Magalhães. Não, tá uma graça esse negócio. Não, mas eu ouvi dizer que você deixa o pessoal sair na frente só para você vir depois atropelando. Interessante que antigamente eu zoava todo mundo, né? Eu perdi tanto zoando o povo, moço. Eu digo, não, zoou mais não, ficar caladinho agora. Mas, gente, eu quero aí, tem algumas... deixa eu registrar aqui uma fala do Valcerlan. Valcerlan é um consultor, um líder
da Brisa Neto, é um cristão também, é um pai bacana, um marido bacana, é alguém que me ajuda muito em alguns conselhos e alguma jornada. Inclusive, eu me sentiria muito bem e eu acho que ele também teria grandes resultados se ele fizesse parte do nosso time. E ele deixou uma pergunta sobre Ticiano e Valcerlan, eu acho que, e Celiones, mas eu acho que respondeu de acordo com a pauta das perguntas que eu fiz para ele, né, Celano? Mas deixar registrado aqui meu carinho por você e nesse bate-papo, tá bom? Celiones Gouveia, qual a mensagem você deixa para os que podem ser impactados com a sua história? Como você chegou até aqui? Qual seria a dica, a mensagem, a referência bíblica? Fica à vontade, meu irmão. Eu já sou muito abençoado e tenho certeza que, Senhor, que prolongue por muitos anos a nossa jornada, Celiones. Porque, de verdade, sem rasgamento de seda, eu não guardo isso. Porque, de fato, eu e minha família é apaixonada por você, por sua família, e nós somos privilegiados por Deus, pela sua graça, em fazer parte do seu ciclo, do seu meio. E se eu for mentorado por esse homem, rapaz, será que eu melhoro? Mas eu que tenho que aprender contigo. Para com isso. Então, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas que podem ser impactadas com sua história? De como você chegou até aqui? Fala com nós, papai. Cara, que delícia essa pergunta. E me abre a oportunidade de falar o seguinte. Confie em Deus. Nossa confiança está nele, não no homem. Mas acredite nas pessoas. Tem gente que tem se ferido muito, né? Com as pessoas e acaba generalizando, achando que todo mundo que está perto da gente tem inveja, quer o mal, Cara, as pessoas boas são maiorias. Eu não teria chegado até aqui e nem teria coragem de me responsabilizar com todos os projetos que a gente tem hoje se eu não confiasse nas pessoas que estão conosco. Já tive decepção, Cristiano, tive algumas pessoas que me machucaram muito, que me feriram a nossa confiança, realmente traíram muito as nossas emoções, mas são minorias, Cristiano. Nós bons somos maioria. Então, confie em Deus e acredite nas pessoas. Tá? São através das pessoas que Deus está fazendo as bênçãos nas nossas vidas, está fazendo que aconteça tudo isso. Eu não seria nada sem Deus e sem vocês. Então, se eu posso dar uma dica, confie nas pessoas. Tá? Eu lembro que num desses episódios que eu me feri muito, eu cheguei a iniciar uma oração com Deus e eu falei, Senhor, já tudo. Isso dói. Se acreditar em alguém, se confiar em alguém, se apunhalar pelas costas, isso dói, isso machuca. Cria uma barreira e me proteja disso. Eu não quero mais confiar nas pessoas, eu não quero mais passar por isso. E eu lembro que nessa mesma oração, o Espírito Santo veio e falou comigo, falou com o meu coração. Senhores, se eu tivesse criado essa barreira, teria impedido não só essas pessoas ruins, mas teria impedido também as boas. Olha para o lado e vê o tanto de gente que eu coloquei para te ajudar a chegar aqui. Tem mesmo certeza de que você precisa dessa barreira? Nessa mesma oração, eu me derramei em lágrimas e falei para Deus, Senhor, esquece a bobeira que a gente fala. Eu vou passar por todos os processos que eu tiver que passar, ou seja, vou enfrentar todas as dores que eu tiver que enfrentar com uma ou outra pessoa, para que Deus coloque as pessoas certas no nosso caminho. Tá? Eu estou muito feliz com cada um dos parceiros que a gente tem hoje. Eu sou apaixonado por vocês. Eu devo muito a Deus e devo muito a vocês. Então, vai nessa dica. Eu sei porque tem pessoas ouvindo a gente aqui que está fechado o coração para a gente. E se machucou e agora está querendo parar e fugir desse propósito que é o cerne mais importante da Ancora e do nosso grupo, que é ajudar outras pessoas. Cara, acredite, no meio do caminho a gente vai ter sim decepção, mas é muito mais vitória do que qualquer dificuldade dessa que de fato a gente passa.
Acredita nisso, só isso que eu falo. Pessoas, tá? Recebo. Gente, eu espero que vocês tenham sido presenteados, que vocês tenham recebido, que alguma palavra, que algum texto, que alguma frase, que algum exemplo de nossas histórias venha cair em terra fértil no seu coração e que de fato isso promova mudança, coragem, fortalecimento, que é o propósito do como você chegou até aqui. Celiones, recebo para mim essa dica, essa frase, essa orientação para as pessoas e que elas também recebam, tá? Deus abençoe. Muito obrigado. Privilégio poder conversar nesses 90 minutos com você, tirar do seu tempo precioso, encaixar na sua agenda. Mas eu acho que não seria diferente se não fosse o nosso presidente da Ancore. Então, gente, esse é o Celiones Gouveia, esse é nosso irmão, nosso pai, nosso amigo, nosso sócio, nosso capelão e o direcionador desse projeto lindo, maravilhoso, Ancore, ARX e de tudo que Deus fez na minha vida, no time que a gente construiu junto e sobre isso, tá bom? Celiones, tô com saudade da conversa já, mas nós temos nossa jornada para seguir. Bora. Deus abençoe a todos. Deus te abençoe, meu irmão. Tá? Te amo muito, você sabe disso. Deixa eu aproveitar e dar um recadinho para a turma. Essa semana anterior tivemos a divulgação da segunda versão da minuta sobre o regulamento. E muito dentro do que a gente já esperava, um cenário muito otimista para a gente, para o que a gente já vem construindo. Então tem muita coisa boa por vir, acredita nisso. Então, olha, hoje a gente fala de cerca de 8 milhões de associados dentro do segmento, né, de proteção patrimonial. Esse número vai passar de 20 milhões nos próximos 5 anos. Tá? Eu acredito muito nisso. No mercado regulado agora, nós vamos crescer muito. Então, é a oportunidade de você construir algo bacana, de você crescer junto com a gente. Traga mais gente, traga mais pessoas, que nós vamos precisar de um time forte para alcançar esse público. São mais de 20 milhões de pessoas. Tá? Vai ser 3 vezes maior do que é hoje. Acredita nisso. E Deus quer usar você. Você é o instrumento que Deus vai usar para alcançar tantos outros associados aí para nosso segmento. Tá? Muita coisa boa. E estamos nos preparando aqui, viu? O Tuado está vindo aí, vocês vão conhecer que marca linda, que projeto incrível que Deus entregou para gente. Muita coisa bacana, Cristiano. Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa abençoar cada um das pessoas que participaram, que venham ter acesso a essa live. Porque costuma dizer que quem tem a presença de Deus tem tudo. Põe aí no comentário. Você já sabe. Tem tudo e não falta nada. Não falta nada. Gente, quem vai botar aí no comentário? Deixa eu dar um spoilerzinho do que Deus colocou no meu coração há alguns meses atrás e eu venho construindo algo que venha a ser usado de forma simples, maneira e didática para as pessoas. Eu estou construindo um e-book, ou quase um livro, Celiones Gouveia. E o título dele é O Código da Proteção. Isso vai trazer um pouco do que eu vivi, da minha jornada, de quais são os gargalos, de quais são algumas dicas. E eu quero muito te enviar nos próximos 15 dias. Eu vou lhe enviar o que eu tenho dele, para que você... Porque eu vou ter muito orgulho de ter sua foto nele e as suas contribuições pontuadas em alguma parte, seja um texto, seja alguma frase, seja algum capítulo. E, de fato, você tem que acompanhar isso. Eu guardei isso para o final, porque, de fato, você é um presente e eu também quero que você seja presente dentro desse material, porque é um sonho. E um bom empresário, um bom líder e alguém que provoca uma vida transformada ou um topo de funil comercialmente para onde eu estou direcionado, tem que ter algo registrado como um e-book, um livro. E, de fato, tá lindo. O material tá lindo. Tá? Eu quero que você esteja orgulhoso aqui de você. Você sabe disso. Tá? Manda mesmo, senão eu vou te dar uma surra, rapaz. Vitória! Tudo bom, titio? Obrigado, Celiones. Gente, tchau. Beijo Abraço. no coração. Celiones, abraço na Michele. Tchau. No Isaac Tá ouvindo? e todos aí. Tá bom. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.